Possamos então baixar nossas cabeças e estarmos orando por esse momento. Pai amado, quero chegar em tua presença, te pedir agora pelo teu servo, o pastor Roberto, que tu possas colocar as palavras na boca dele, Senhor, que ele possa vir a nos encorajar, né, lembrando desse momento do Natal, Senhor, da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, que a gente possa ser encorajado e exortado, Senhor, com a tua mensagem, Senhor. Também te peço pelas crianças, que elas também possam ter o tempo delas, Senhor, e aprender a tua palavra, da linguagem delas. Abençoa os professores e que em tudo, Senhor, tu saia daqui glorificado e exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite aos que estão acompanhando aqui. Melhor, nós não estamos online, né? Só gravando. Então, aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, boa noite a vocês. Nós temos alguém nos visitando aqui. Como é seu nome? Eduardo. Primeira vez que nos visita, né? Seja bem-vindo, Eduardo. Deus abençoe sua vida. Hoje de manhã, lá na IBA, a gente estava conversando no carro e o Guilherme lembrou isso aqui no início, né, aqui do culto, sobre estarmos já próximos da celebração de Natal. E eu tenho sempre pensado assim, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, que quando estamos chegando aí no Advento, né, nas semanas que antecedem o Natal, eu gostaria de já começar a trazer sermões que falem sobre o Advento, sobre a encarnação, sobre o nascimento de Jesus. Eu sempre tenho pensado em começar isso algumas semanas antes, e quando eu percebo, nós já estamos chegando no Natal, e é o caso novamente deste ano. Então, antes aqui da celebração do Natal, eu tenho hoje mais semana que vem para falar a respeito da encarnação de Cristo. E eu queria pedir então a você que abrisse a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E eu gostaria de fazer a leitura dos versículos 18 a 25. E hoje eu estou com a versão NVI. Mateus capítulo 1, começando no versículo 18, eu passo a ler. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Eu creio que este relato, como dos outros evangelhos,
sinóticos aí, é um relato bastante conhecido. É o relato aqui em Mateus acerca do nascimento de Jesus Cristo. E eu vou fazer a exposição destes versículos e depois eu gostaria de destacar algumas aplicações para nós. Então, aqui é o relato de Mateus. Se você olhar o relato referente ao nascimento de Jesus Cristo lá no Evangelho de Lucas, você vai perceber que eles são bem diferentes. Eles são relatos diferentes, não divergentes, mas eles são independentes. Na verdade, são relatos complementares aí da natividade, e eles são também relatos bem compatíveis. Se você prestou atenção aqui neste relato de Mateus, Mateus ele foca bastante em José ou em Maria? Ele foca bastante em José. Agora, se você olhar o texto lá de Lucas sobre o nascimento de Jesus, você vai perceber que Lucas, ele foca bastante em Maria. Para Mateus, o nascimento virginal, é assim que a gente se refere ao nascimento de Jesus Cristo, e as circunstâncias deste nascimento virginal tiveram grande importância no relato de Mateus. Notem que Mateus não menciona aqui nesses versículos Belém. Belém não aparece aqui nesta passagem, mas Mateus menciona Belém no capítulo 2. Também é importante nós sabermos que aqui no Evangelho de Mateus, nós estamos lidando com o fato de que o rei Messias veio ao seu povo. E ele veio, diz Mateus aí, para salvar o seu povo dos seus pecados. Agora vamos voltar para o versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós temos essa palavra aí, nascimento, e ela é usada no sentido de origem, no sentido de início. Mateus está falando aqui sobre a história de Jesus Messias. Então percebam, isso aqui não é um relato acerca da pré-existência de Jesus. E aqui nós vemos que Maria, ela estava prometida em casamento para José. O que significa isso? Havia um acordo de casamento entre José e Maria. Havia um compromisso de casamento já assumido, mas não existia ainda o casamento consumado. Não existia o casamento de fato. Era um noivado, só que o noivado judaico, ele tem implicações legais bem mais abrangentes do que aquilo que nós conhecemos como noivado, por exemplo, na nossa sociedade. E esse compromisso de casamento que existia entre José e Maria, esse noivado judaico, ele já implicava em uma ligação legal. E assim então, neste estágio do casamento, do compromisso, do acordo, onde ainda não havia um casamento consumado, somente um divórcio em juízo poderia desfazer este compromisso de casamento. Então isso aqui é um divórcio dentro do noivado, não é um divórcio dentro do casamento. Quando que acontecia o casamento de fato entre os judeus? E é assim até hoje ainda. O casamento acontece em vários estágios, e o casamento de fato acontece
quando o noivo leva cerimonialmente a noiva para sua casa e aí acontecem as núpcias. Mas vejam aqui a situação de Maria, versículo 18. Antes que se unissem, ou seja, que se casassem de fato, o que aconteceu com Maria? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então observe o seguinte, ainda não havia acontecido o casamento de fato, ainda não havia acontecido o intercurso sexual entre eles, eles não estavam formalmente casados. A gravidez de Maria foi descoberta quando ela ainda era noiva. A gravidez dela logo se tornaria evidente com o passar das semanas, dos meses. Mas foi uma gravidez, diz Mateus aqui, que aconteceu por intermédio do Espírito Santo. Pergunta: o que José poderia fazer? O que você faria nessa circunstância se você fosse José? Ou se você fosse Maria? O que você faria? Versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento, ou seja, o compromisso de casamento, esse noivado judaico, secretamente. Agora notem que o versículo diz a respeito de José que ele era um homem justo. Eu vou explicar depois o que isso significa neste contexto aqui. Ele era um homem justo. Ele não queria expor o assunto em público. E a leitura natural desses dois versículos aqui, os versículos 19 e 20, a leitura normal desses dois versículos sugere para nós que José, ele soube da condição de Maria, de ela estar grávida, quando esta condição se tornou evidente. Também o motivo apresentado pelo anjo aí no versículo 20 sugere para a gente que José ainda não sabia a respeito da concepção virginal. Então o que José pensou preliminarmente? Sem ter sido conscientizado pelo anjo. O que José pensou? Ele pensou que Maria tivesse sido infiel para com ele. Mas ele amava Maria. Ele não queria expor Maria à desgraça de um divórcio público. Então ele escolheu uma solução mais discreta. Uma solução que era permitida pela lei. A lei permitia o divórcio privado. E isso aconteceria diante de duas testemunhas. E você pode conferir isso lá em Números, capítulo 5, versículos 11 a 31. Você pode ler essa passagem em casa. E foi exatamente esta opção que José preferiu. José resolveu na sua cabeça, ele resolveu esse dilema em que ele se viu envolvido da forma que lhe parecia ser a melhor forma possível. Uma vez que ele amava Maria e uma vez que ele era um homem justo. Mas é neste momento aqui que Deus interveio com um sonho. E aí o versículo 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho
e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Qual é a exortação do anjo aqui para José? Não temas. Não tema, José. Não tema receber Maria como sua esposa. E José, ele foi alertado aí pelo anjo acerca da importância do seu papel. Ele tinha um papel muito importante para desempenhar. Mas até este momento, antes da revelação aqui do anjo, José, ele estava decidido a dar o fora. Sumir. Desaparecer. Mas Deus interveio. E em vez de desaparecer, José deveria receber. Ele deveria receber Maria como sua esposa. Ele deveria concluir os seus planos de casamento com Maria. E o anjo explicou que a gravidez de Maria foi um ato direto do Espírito Santo. Ou seja, é neste momento aqui, em sonho, que José é apresentado ao mistério da encarnação. Versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, se nós olharmos lá na passagem de Lucas, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, nós sabemos que o anjo disse para Maria apenas o nome que eles deveriam dar ao menino. Mas aqui na passagem de Mateus, o anjo diz para José o nome que eles deveriam dar ao menino, e ele diz também o motivo para se dar esse nome. Eles deveriam chamar o menino de Jesus. No grego é Iesous. Iesous. E isso é a forma grega para o nome José. Jesus, no Novo Testamento Josué, não José. Josué no Antigo. No hebraico, na forma longa é Yeroshua, ou seja, Yahvé é salvação, ou a forma abreviada, Yeshua, Yahvé salva. Então, Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus haveria de trazer aquela salvação escatológica prometida. E vocês devem lembrar que havia muita expectativa da parte dos judeus de um Messias que redimisse Israel daquela tirania romana em que Israel se encontrava e que trouxesse purificação para o povo. Mas o que eles não esperavam? Eles não esperavam que o seu rei davídico, ele daria a sua própria vida para resgatar o seu povo. Essa palavra salvar, que aparece aqui nesse contexto, salvará o seu povo, ela é uma palavra que tem um significado muito abrangente. É aquela salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que ele inaugurou lá na cruz e que ele vai consumá-la quando do seu retorno, quando da sua segunda vinda. E o anjo diz aqui para José que é a salvação do quê? Dos pecados. Irmãos, o pecado é a causa imediata de todas as calamidades. É a causa imediata de todas as tragédias. É a causa imediata de todas as vicissitudes humanas. Então, qual era o propósito essencial da primeira vinda de Cristo?
Providenciar salvação. Providenciar salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nesse momento aqui do Evangelho, essa expressão, o seu povo, foi entendida por José como o povo judeu. Mas conforme o Evangelho de Mateus vai se desenrolando, conforme vai havendo aí o progresso da revelação dentro do Evangelho, fica claro que se tratava do povo do Messias. Se tratava de todos aqueles que viessem a crer em Jesus. Se tratava de mim, se tratava de você também. E nós vemos aqui que foi muito importante para José saber o seguinte, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então, tudo aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Uma palavra que foi dada muitos anos antes, 700 anos antes, mais ou menos, pelo profeta de Deus. No caso, o versículo que ele vai citar aqui, o profeta Isaías. Agora, irmãos, se um dia nós tivermos condições de estudar expositivamente o Evangelho de Mateus, a maioria das citações do Antigo Testamento utilizada por Mateus no seu Evangelho, elas são bastante difíceis de compreender a sua utilização no Evangelho de Mateus, como também algumas exceções que são encontradas neste Evangelho. Casos que são muito difíceis nas Escrituras, eles podem dar margem à má teologia e podem dar margem à má exegese. Então vejam aqui o versículo 23. A virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso aqui é uma citação direta de Isaías 7,14. Agora aqui no contexto de Mateus, isso é bem simples. Quem é a virgem aqui? Maria. Quem é o filho da virgem? Jesus, Emanuel. É bem fácil aqui em Mateus. Mas quando você vai para Isaías, e você olha isso lá no contexto de Isaías, as discussões lá em Isaías, elas são bem mais abrangentes. E as discussões ali a respeito deste versículo, as discussões linguísticas que existem ali no contexto de Isaías são quase insuperáveis, tanto para a virgem como para Emanuel. Como eu não estou expondo Isaías, nessa noite eu vou passar de largo por essas discussões. Aqui no Evangelho, Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E você deve estar lembrado ao final deste Evangelho aqui, lá no último capítulo, antes da sua ascensão, o que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias. O que é Emanuel? Deus conosco. Como é que o Evangelho termina? E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco até o fim das eras. E quando ele retornar na sua segunda vinda, como nós temos estudado ao longo deste ano, ele vai nos convidar para compartilhar do seu banquete de bodas, o seu banquete messiânico, que vai acontecer no seu reino. Nesses dois nomes aqui, Jesus e Emanuel, existe algo singular. As pessoas que são salvas
de seus pecados por quem? Por Jesus, são aquelas que lhe chamarão alegremente de Emanuel. Então, para ser o nosso Emanuel, ele precisa ser primeiramente o nosso Jesus. E assim nós chegamos aos versículos 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, quando José desperta aí do seu sono, não do seu sonho, do seu sono, ele recebeu Maria como sua esposa, ou seja, ele tocou para frente os planos de casamento. Do começo ao fim aqui de Mateus capítulo 1, é mais uma observação que eu quero fazer para você. Mateus capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos aí o padrão da intervenção soberana de Deus, seguido aí da resposta humana, seja de José, seja aí dos magos. Note que também, mais uma vez, quero chamar a atenção aqui, que é José, aqui no texto de Mateus, que aparece mais do que Maria. Porém, a obediência e a submissão de José nessas circunstâncias, dificilmente elas são menos notáveis do que a obediência e a submissão de Maria. O final aqui desse relato reafirma para a gente a concepção virginal de Jesus, e assim que Emanuel nasceu, 8 dias depois, ele foi circuncidado e José o chamou de Jesus. Então, este aqui é o relato da natividade de Jesus. É o relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E eu quero agora destacar algumas lições importantes aqui deste relato para a aplicação nossa. Em primeiro lugar, este nascimento de Jesus, ele foi completamente diferente de qualquer outro nascimento e de qualquer outro mencionado no capítulo 1, no início do capítulo 1, aqui, na genealogia de Jesus. Ali nós vemos uma sucessão de nasceu e morreu, né? O nascimento de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus é algo sem precedente. Nunca tinha acontecido. E nunca aconteceu depois. É um nascimento sem um pai humano. E a concepção foi miraculosa. E os fatos que rodeiam essa concepção virginal, eles foram escritas aqui por Mateus de uma forma simples, digna. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Lucas vai dizer lá no seu evangelho que Maria ouviu as seguintes palavras do anjo Gabriel. Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Em toda a história da humanidade, nunca tinha acontecido um nascimento virginal. E quando as pessoas viam uma mulher solteira, grávida, havia somente uma explicação possível para isso, como é até hoje. Então eu quero destacar o seguinte aqui. Muitas vezes mesmo, humanamente, nós só vemos uma explicação possível. E na nossa finitude nós não conseguimos ver aquilo que é transcendente. Muitas vezes nós não conseguimos ver a assinatura de Deus nas circunstâncias.
E aquelas circunstâncias muitas vezes nos envolvem como se fosse uma sombra. E você pode ser uma pessoa justa como José era justo. E nesse contexto aqui, isso significa que José, ele não poderia manter aquele compromisso de casamento com Maria. Ele não poderia manter o seu noivado naquelas circunstâncias, porque se ele fizesse isso, ele seria acusado de cumplicidade de adultério, daquela aparente infidelidade de Maria. Então a lei dizia que ele deveria deixar Maria. Mas ele amava Maria. E ao mesmo tempo ele precisava ser justo. Então qual é o encorajamento para nós aqui? Para tudo existe um propósito. Para tudo existe um propósito. E sabendo disso, eu e você não devemos confiar no nosso próprio discernimento, no nosso próprio entendimento. Vocês estão lembrados das palavras de Isaías, lá em Isaías 55, versículos 8 e 9? O que diz Isaías nessa passagem? Pois os meus pensamentos, Deus falando através do profeta, né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então é sobre isso. Isso que nós estamos lendo aqui nesta passagem tem a ver com isso. É uma aplicação que eu faço dessa narrativa da natividade. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós já temos uma solução para algo que nós não entendemos. E então, sem consultar o Senhor, nós começamos a executar os nossos planos. E mesmo que nós sejamos bem intencionados, justos e misericordiosos como José, nós podemos estar nos guiando por nossos próprios pensamentos. O que eu aprendo desta circunstância da natividade? Isso aqui, Provérbios 3, 5 a 7. O que eu aprendo? Isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, o que José ocasionalmente fez. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Segundo lugar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. É interessante que na narrativa lucana, ou seja, lá de Lucas, o anjo disse para Maria o seguinte, Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. E o anjo disse para José, aqui na narrativa que nós estamos olhando, Mateus 1:20, ele disse para José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Então vejam que o anjo ele preparou tanto Maria, como ele preparou também José para um acontecimento que seria fora do normal, completamente extraordinário, miraculoso.
Ele disse para Maria: não temas. Ele disse para José: não tema. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles não seriam frustrados nem pela insegurança de José, nem pelo medo de José ou de Maria, e muito menos pelo fato de ser algo humanamente impossível. Por que o anjo precisou dizer a Maria e a José: não temam? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Nós temos medo de receber a vontade de Deus. Muitas vezes, no nosso discernimento, nós não achamos que a vontade de Deus parece ser boa, agradável e perfeita. Então nós temos medo. Nós temos medo da vontade de Deus. E o nosso medo indica a nossa pouca fé, indica que nós não confiamos por completo na direção de Deus e nem na revelação da sua palavra, e indica que nós desconfiamos do poder de Deus para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Lembra que o anjo disse a José: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Agora, o temor de Maria era natural. O temor de José era natural. Na verdade, o temor de ambos era até mesmo explicável, mas ele não era espiritual e ele não era justificável. Então, notem, a graça que agraciou Maria no seu útero também agraciou José e Maria nos seus corações. Deus não os deixou às cegas. Eles eram tementes, eles eram justos e Deus trouxe paz aos seus corações. Os planos de Deus não podem ser frustrados e a sua graça não pode ser encurtada. Agora é impressionante aqui, tanto no caso de José quanto de Maria, após a revelação do anjo, notem que José, tanto quanto Maria, eles se submeteram à direção de Deus. Eles aceitaram a vontade de Deus. Nós não vemos nada a respeito de protestos da parte de José e de Maria, de desistência, de eles acharem que tudo aquilo não fazia sentido. Nós não lemos nada a respeito aqui de José e Maria terem se revoltado contra Deus. Ao contrário, a nota mais soante aqui dessa narrativa diz respeito à obediência e à submissão deles quando eles entenderam o propósito de Deus. Finalmente, em terceiro lugar, eu quero destacar aqui o seguinte: a encarnação de Cristo atendeu ao propósito central de salvação e de comunhão. Isso é indicado pelos nomes: Jesus e Emanuel, salvação e comunhão. Uma nova época aqui estava para começar, haveria uma mudança no trato de Deus com a raça humana. Agora, nós não temos registro no Novo Testamento de que Cristo foi chamado de Emanuel enquanto ele esteve na terra. Na sua primeira vinda, ele sempre foi chamado de Jesus. Nós o conhecemos como Jesus, como o Salvador. Então, quando eu preguei hoje de manhã, eu disse isso lá na IBA e eu vou dizer aqui de novo. Agora digo eu, não o Senhor. Pode ser que na sua segunda vinda, ele vai ser chamado de Emanuel.
nós teremos a presença física de Deus conosco. A palavra Emanuel não indica apenas encarnação. Essa palavra também era usada acerca de um homem pelo qual Deus realiza a sua vontade, e dessa forma em um sentido bem mais abrangente do que encarnação. Pode significar a vontade de Deus, os seus pensamentos, os seus caminhos, os seus feitos na vida de alguém. Emanuel é tanto um nome messiânico para a encarnação, quanto a presença da essência, da personalidade divina no homem. Deus conosco, Deus em comunhão, Deus revelando a sua vontade, os seus pensamentos, os seus caminhos no homem que crê nele. Então, irmãos, nós já estamos aí pensando no Natal, né? No próximo domingo vai ser nosso culto de Natal. Então, o nome Emanuel, ele começa a se tornar mais especial para nós. Nós podemos confiar naquele que é o nosso Emanuel. E não deixem de perceber que José e Maria, eles creram no Emanuel antes do seu nascimento. Eles não permitiram que os seus corações se perturbassem, que ficassem atemorizados. E assim deve ser conosco, deve ser comigo, deve ser com você, com todos que creem em Jesus, com todos que creem em Emanuel. Nós podemos contar com a sua presença, com o seu doce consolo em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações. Emanuel, ele se deitou nos braços da Virgem. Na sua humanidade, ele conheceu o coração humano. Ele pode se sensibilizar com as nossas fraquezas. Ele experimentou todas as tentações que foram lançadas sobre ele por Satanás. Ele precisou enfrentar fome. Ele derramou lágrimas. Ele sentiu dor. Então, esse é o nosso Emanuel. Nele você pode confiar. Ele pode salvar o seu povo. Ele pode simpatizar com o seu povo. Não deixe de perceber que este capítulo aqui de Mateus é o primeiro capítulo do Novo Testamento. E é um capítulo que deve nos trazer muita gratidão, adoração e devoção. Porque este capítulo que abre o Novo Testamento começa falando de alguém que salva o seu povo dos pecados deles. Mas este capítulo também diz para nós que ele é o próprio Deus conosco. O Salvador, Jesus, é o Deus conosco, Emanuel. Vamos alimentar os nossos corações aí com essas verdades. Que o Natal seja um tempo de gratidão, seja um tempo de júbilo e, sobretudo, seja um tempo de salvação e comunhão com o próprio Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez nós te damos graças por estarmos aqui nesse lugar, nessa noite, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo a sua presença entre nós, conosco. E ao lermos, Senhor, essa narrativa aqui do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos tão impressionados de ver o grandioso amor do coração do Senhor ao enviar o seu Filho, o seu único Filho, para vir a este mundo, assumir a forma humana, e assim, Senhor, caminhar para aquela cruz, onde Ele conquistou a nossa salvação. Nesses dias, Senhor, nós vamos começar a ouvir muito a respeito do Natal,
Mas o mundo aí fora, Senhor, pensa no Natal apenas num sentido comercial, num sentido social, não conhece a verdadeira história. Mas nós conhecemos, Emanuel já nasceu nos nossos corações. Nós conhecemos a verdadeira história e o verdadeiro sentido do Natal. Então eu peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos neste dia ser instrumentos nas Tuas mãos, que nós possamos estar compartilhando, testemunhando, proclamando a este mundo que vive nas trevas, acerca dessa verdade tão maravilhosa que o Salvador já veio, Ele já chegou, Ele já nasceu, Ele já viveu aqui neste mundo, Ele morreu naquela cruz e hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que lhe pertencem. Que nós possamos viver essas verdades e comunicar essas verdades, tanto nesses dias do Advento, como também na celebração do Natal. Eu peço todas essas coisas em nome